Estamos aqui, mais uma live para vocês. Trouxe aqui causos muito bons, espero que vocês gostem. Quero agradecer já a vocês todos que estão aí esperando a nossa live começar, tanto os nossos assustados aí do nosso chat, quanto os nossos quietinhos de plantão, que estão aí quietinhos, só esperando a live começar. Então, vamos lá, gente. Já pode começar os cumprimentos? É que não está aparecendo aqui. Peraí, gatinho, vamos, vai conversando com eles aí. Então, gente, hoje eu vou contar aqui uns causos muito bons aqui, naquela inovação que nós estamos fazendo agora de ler. Eu leio causos aqui e espero que vocês gostem. Tá mostrando para você? Agora tá. Tá. Então, pode começar? Cumprimentação? Sim. Então, vamos para a cumprimentação dessa noite. Olha quem está aqui, chegou em primeirão, RB Cardoso, já chegou com o seu, acredito ali, o seu like 1. Boa noite, meu querido, muito Quem bom. Será, RB? O RB é meio enigmático, vou tirar as palavras aqui dos meus causos. O enigmático RB Cardoso está aqui com a gente. Muito obrigado por você estar aqui. Já ajuda bastante. Aqui a Marina Magela, nossa queridona, assustada fiel, está aqui com a gente. Boa noite, assustados de plantão. Boa noite, Marina. Um abraço bem gostoso em você. Thalia Matos, boa noite, minha querida. Rosana Magela, boa noite, meus amigos. Boa noite, Rosana. Você tem aí uma linda noite. A Valerinha, gente, a Valerinha está aqui com a gente. Boa noite, minha querida. Muito feliz em você estar aqui, viu? E tem aqui com a gente a nossa queridona Lucimar. Está aqui com a gente. Boa noite, Andréia. Amanhã é aniversário de Ouro Preto, Minas Gerais. A cidade faz 325 anos. Vai ter show com Dilcinho amanhã e domingo e Fernando e Sorocaba. Olha, opa, que legal, festa, hein? Legal, um festão aí. O Denis, nosso querido Denis, cumprimentando aqui. Boa noite, meu querido amigo. Boa noite, um abração aí. Aqui a Cláudia, minha querida cunhada, está aqui com a gente. Boa noite, Ideia. Boa noite, meu amor. Muito contente. Olha a Ellen aí, gente. A Ellen é mãe do Pedrinho, que eu falei para vocês. Já falamos do Pedrinho aqui, que ele acompanha a gente aqui. Oi, Ellen, um abraço, dá um beijão no Pedrinho. Mais algum? Não, gatinha. A Vera não entrou ainda, não, né? A Vera ainda não chegou. A Vera foi em alguma festinha. A quermesse. A Vera foi para a quermesse, hein? A Ellen que manda. RB Cardoso mandando aí, oi. Ellen, manda oi para ele. Oi, Pedrinho, boa noite, meu querido. Hoje você vai acompanhar a gente aí. Muito bom saber que você está aqui com a gente, Pedrinho. Tá aqui a Ellen falando. Tá aqui do meu lado. Boa noite, Pedrinho. Um beijão no seu coração, meu amor. Aqui. Depois aí eu vou assinar aquela rifa lá, Ellen. Vou assinar a rifa aí para ajudar na cadeira de roda aí, especial pro Pedrinho, né? Aqui, mais alguém? Não, gatinha. Então, gente, essa semana a Vera mandou para mim um vídeo sobre como tá, né, falando muito a repercussão por causa daquele submarino que afundou lá para ver o Titanic, Explodiu, né? Que né, matou lá aquelas pessoas lá. E aí tá, né, aparecendo muitos vídeos aí sobre o Titanic falando, e a Vera mandou para mim um vídeo do YouTube, no YouTube mesmo, muito bom, de uma moça falando
não me recordo o nome da moça, falando que principalmente o capitão ali do Titanic, ele não saiu, né? Ele ficou ali. Quando ele viu que o navio ia afundar mesmo, ele se trancou ali dentro daquela cabine onde fica o timão, ali onde eles ficam ali, ele se trancou ali e afundou junto com o navio. E aí, com o passar do tempo, as coisas que foram recolhendo, que conseguiram pegar do Titanic, fizeram um museu, né, dedicando ao Titanic. E aí tem muito relatos de pessoas, funcionários desse museu, que diz que vê esse capitão, o fantasma desse capitão assombra esse museu. Smith, né, se eu não me engano. Eu não lembro o nome se não me engano, dele. é Smith o nome dele. O Dilon está dizendo aqui Smith. Se eu não me engano, acho que é Smith o nome do capitão. E também, se eu não me engano, acho que a casa dele, a casa onde ele morava, também não conseguem, parece, né, vender a casa. Tem uma história nesse tipo assim. A casa também é muito mal assombrada por esse capitão aí. Eu achei bem legal esse vídeo aí que a Vera mandou para mim, gostei bastante. É longuinho para assistir, mas é bom, é bem curioso, sabe? Te deixa curiosa ali. Eu gostei bastante, porque eu já tinha visto, acho que foi no Discovery, falando daquele navio grande lá da Queen Mary, né? Queen Elizabeth, isso. O Queen Elizabeth. Então, isso daí eu já vi, que diz que ele é muito mal assombrado, esse navio Queen Elizabeth, que hoje parece que também virou uma espécie de museu, né? Recebe visitação, essas coisas assim. E aí, alguns visitantes que vão lá, né, tiveram as experiências sobrenaturais, esse daí eu vi, tiveram umas experiências sobrenaturais dentro desse navio, viram pessoas ali dentro, como acho que, se não me engano, um capitão, parece que um alemão, parece que ele serviu como um navio prisão na época da guerra, e tinha ali um alemão que foi, na Segunda Guerra, que foi preso ali dentro, e aí ainda as pessoas veem esse alemão nazista ainda perambulando ali por dentro do navio, mas só que ele não ficava livre no navio, ele ficava ali dentro de uma cela, mas as pessoas veem ele, sente a energia ruim, né, dele. Então esse daí eu achei bem legal também, que eu vi. Esse foi na Discovery. Então vamos começar um causinho aqui. Então, gente, já vou começando aqui um caos para vocês que estão chegando aí, não esqueçam de deixar o seu likezão aí, tá bom? Quem tiver um relato, um caos, uma história para contar, pode enviar no nosso e-mail que está passando aí embaixo. Manda aqui pra gente, que a gente... Pode ser curtinho, uma história não tem bem problema. Curtinha, não esquenta a cabeça, que a gente faz ele ficar bem... A gente dá uma ajuda aqui, dá uma incrementada, uma esticada, e aí a gente faz. Mas mandem aí os causos que vocês souberem, mandem aqui pra gente, aqui, ou no e-mail, ou no Messenger dos Assustados mesmo, que a gente faz o caos. Então, vou lá, gente, vou lá mandar esse aqui para vocês. Esse aqui também é de 2020, né, amor? Esse é do Vinícius? O do Vinícius é 2020. Então, esse caso é do nosso assustado Vinícius, que na época ele era também um dos nossos assustados bem, né, sempre estava mandando comentários, sempre comentava aqui. Ele mandou um caso para a gente, um caso muito bom, curto, mas muito bom, uma experiência própria dele. Então ele começa assim: olá, tudo bem? Eu sou o Vinícius. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Agora o título: sob o olhar enigmático, a figura sinistra da mulher de branco. Agora é ele contando o caso, tá, gente? Era um dia comum. Cheguei da escola
E, como sempre, fui comer antes de ir para a casa do meu amigo. Chegando lá, nos encontramos animados, conversamos sobre as últimas novidades, decidimos jogar videogame para aproveitar a tarde. Enquanto estávamos imersos no jogo, uma sensação de sede súbita tomou conta de mim e decidi ir até a cozinha para pegar um pouco de água fresca. Enquanto eu caminhava pela casa, senti uma estranha sensação, como se alguém estivesse observando cada passo meu. Olhei ao redor e percebi que algo parecia fora do lugar. Ao me aproximar da janela, o cenário externo chamou minha atenção. Foi então que os meus olhos se fixaram em algo perturbador. Uma figura pálida, vestida de branco, estava encostada no muro do terreno ao lado da casa do meu amigo. Senti um arrepio percorrer minha espinha e chamei meu amigo. Imediatamente, ele também avistou aquela figura misteriosa. Movidos pela curiosidade e um certo medo, decidimos investigar de perto o que poderia ser aquilo. Com o coração acelerado, nos aproximamos cautelosamente. A mulher de branco permanecia imóvel, emanando uma aura enigmática que nos deixava apreensivos. De repente, como se tivesse percebido nossa presença, a mulher virou-se lentamente em nossa direção. Seus olhos pareciam vazios, sem vida. Um arrepio intenso percorreu nosso corpo e, tomados pelo pânico, começamos a correr desesperadamente, deixando para trás aquele enigma assustador. Olhei para trás e não havia mais sinal daquela figura misteriosa. Cheguei em casa ofegante e decidi compartilhar o ocorrido com os meus pais, em busca de respostas e algum conforto. Para minha surpresa, meu pai revelou que, quando era criança, ele também havia tido um encontro perturbador com aquela mesma mulher de branco. Aí ele fala aqui. Peraí, gente. Que o pai dele, né, também teve um encontro com essa mulher, com essa mesma mulher de branco. Seus relatos coincidem com o que ele havia vivenciado. Aquilo fez com que o medo se identificasse e eu passasse a evitar ao máximo a casa do meu amigo. Intensificasse, ele falou que aquilo fez com que o medo intensificasse e eu passasse a evitar ao máximo a casa do meu amigo. Desde então, sempre que me deparo com as histórias sobrenaturais ou passo próximo àquela casa, um arrepio me percorre meu corpo e sinto uma sensação de desconforto inexplicável. A figura da mulher de branco continua a assombrar minha memória, lembrando-me de que há coisas além da nossa compreensão. Essa foi a minha história, repleta de mistérios e medo. Agradeço por me permitir compartilhá-la e, se quiser, pode mencionar meu nome no vídeo. Tchau, beijo, que Deus esteja com todos nós. Obrigado, Vinícius, muito obrigada. Muito legal, hein, Vinícius? Muito boa, né? Uma história arrepiante, simples, mas arrepiante, né, gente? Porque ele, no caso, estava ali brincando com um amigo e, de repente, se depara com um fantasma. Merece um like, hein? Gente, não esqueçam de deixar aí os seus likezões aí. E se depara ali com um fantasma olhando ali, ele vê um fantasma, para ver, né, como ele estava com medo, mas também estava curioso. E o interessante, gente, que a aparição não foi só para ele, foi para o amigo também. Porque o sobrenatural tem disso, né? Não é todo mundo que chega, tu tá vendo, mas chegou uma pessoa do teu lado, não quer dizer que ela vai ver também. Mas o amigo viu. O amigo também viu. Nossa, ficou bem assustador aí essa experiência, porque ele era um menininho, né? Um rapazinho aí, e depois ele contando para o pai dele. O pai também teve a mesma experiência que ele teve.
que o pai também via a mesma mulher de branco. Quem será essa mulher? Acredito que essa mulher não acredito que não seria uma assombração ali do lugar, que aqui um espírito ficou preso ali. Acredito que já venha de família isso aí, né? Talvez do pai dele aí alguma coisa tenha aí. Bem sinistra, né, gente? Quero agradecer ao Vinícius, não sei se ele ainda acompanha aqui o nosso canal. Quero mandar um abração. Tá vendo, Vinícius? Desde 2020, mas nós não esquecemos de você. Ainda está aqui no nosso coração. Posso ler? Amor. Chegou a Vera. Aqui a... Dona Vera chegou. A Verinha chegou. Olá, boa noite, meus queridos assustados. Boa noite, Verinha. Ela falando aqui, já deixei o meu like. Obrigada, Vera. Brigadão mesmo. Aqui o Denis, meu pai vê a mulher de branco há anos, nas estradas e em casa, e sempre é livramento de algum perigo. É que o pai do Denis é motorista de ônibus assim, grandão de viagem, né? Então ele pega as estradas aí, tem muita história aí o pai do Denis. Inclusive já contei uma aqui, acho que umas duas aqui do pai do Denis, muito boa. O caos que o Denis mandou já está engatilhado, já vai sair, até já vai contar. E o da Thelminha também. A Thelminha, quero agradecer também a você, Denis, a você, Thelminha. Thelminha não chegou ainda, né? Sim. Agradecer a vocês aí pelo caos, vocês já mandaram o caos, já está engatilhado, já vou, tá bom? Fazer aí o vídeo para vocês, meus queridos. Muito obrigado mesmo por ter atendido o meu pedido, fico muito agradecida. E se você tem um caos, gente, manda aqui pra gente, faz que nem o Denis e a Thelminha, manda aqui para nós, tá bom? Aqui, Denis, aqui o Denis, né? Eu só a vi uma vez, mas meu pai via sempre, faz alguns anos que ele não vê, graças a Deus. É, né? Graças a Deus, porque no caso do seu pai era como se fosse um aviso de alguma coisa que ia acontecer. Aqui o Denis, obrigado, senhor diretor, e Andréia, obrigada a você, obrigado, Denis. Vocês. Estão mandando aqui sempre, o Denis está sempre mandando aqui suas experiências, né, causos com suas experiências próprias, ou algumas que ele garimpa aí com os amigos dele também. Gente, se você não tiver o dom para fazer uma redação longa, escrever uma história longa, pode ser curtinha mesmo. Pode mandar curta. A gente transforma ela e deixa ela um pouco mais longa. A gente faz, né, a história ficar longa. A gente ajuda aí, tá bom? Estamos em outra vibe agora. É. Estamos tentando aqui melhorar o canal para vocês aí, meus assustados. Mais alguém? Não, gatinha. O pessoal tá murchinho. Tão quietinho hoje, não querem conversar. O pessoal acho que estão na ressaca ainda das festas juninas aí. Netflix, povo aí, viu? Hã? O povo tá na Netflix. Estão nas Netflix. Acho que esses que não apareceram ainda devem estar no cinema assistindo lá a Porta Vermelha. Sim, Sobrenatural, né? Nós temos que ver. Olha a Vera escrevendo aí, ó. A Vera, essas aparições é impressionante, porque às vezes aparições nem dá para perceber que um espírito muito real que é. Sim, tem gente aí que não nem percebe quando se é um espírito, às vezes acha que é uma pessoa normal, só depois no final ali que vai perceber que é um fantasma, um espírito. Aqui o Tiringa chegou e já chegou dando o seu likezão 12. Você entendeu? Hã? Like 12, você entendeu? Ele escreveu isso. Não. É? Aqui não apareceu. Ah, tá. Aqui o Tiringa. Boa noite a todos. Boa noite, Tiringa. Boa noite, meu querido. Aqui mais uma live com a gente. Grande Tiringa.
Então, gente, vamos para mais um? Conseguiu comer pinhão já, ô Tininha? Bora, você que manda. Eu vou contar mais um. Então, mas isso aqui já é o longuinho. Não, você conta se você quiser. Eu vou contar aqui o da Gilmara, então. Mais curtinho um pouco. E outra assustada. A Gilmara, que é uma outra assustada das antigas também. Acho que a Gilmara mandou em 2021. Os próximos eu vou colocar até a data que eles mandaram, né? Opa, tem a Vera falando alguma coisa aí. André, o que você achou do documentário do Titanic? Muito bom, Vera, gostei. A André comentou sobre isso. Acabei de falar, Vera. Acabei de comentar aqui com os nossos assustados do documentário. Achei muito bom, é no YouTube que tem. A Vera mandou ali para mim. Gostei bastante, porque eu nunca tinha visto nada falando sobre, né? Mesmo porque o navio ficou lá embaixo. Então, se ele é mal assombrado, ninguém ia ver. Mas não, pegaram muita coisa dele, certas coisas que flutuaram depois que ele afundou, né? E aí fizeram lá um museu para o Titanic, e esse museu é muito mal assombrado, e a casa lá também é muito mal assombrada. Eu gostei bastante. Muito obrigado, Vera. Brigadão. O Denis. O Denis aí, ó. Aqui, sim. O Denis. Uma das vezes meu pai disse que ela apareceu na estrada e ele ficou alerta. Então ele sentiu de mudar para a faixa da esquerda. Então uma roda desprendeu de um caminhão e veio na direção que meu pai... Meu Deus! Na direção que meu pai estava. Foi um livramento. Se ele tivesse ali, há poucos segundos poderia ser um desastre. Detalhe, era madrugada na estrada. Meu Deus. Esse negócio, olha, gente, essas minhas idas e vindas de São Paulo todo dia, que eu fui fazer a rádio, olha, tive umas experiências ali braba, viu? Foram todas livramento aí de Deus, Jesus e Nossa Senhora junto, todo junto ali. Também pegamos, no caso não foi um pneu que desprendeu, mas um pneu estourou bem quase do nosso lado. A gente tinha acabado de passar, né, amor? Sim. Ele tinha acabado assim, milímetros de distância, sabe? Mas tivemos aí aquele tranco todo, aquele susto. A movimentação do ar parecia que alguma coisa tinha batido no carro. Foi só o ar mesmo, foi só coisa feia, viu? Que desespero, fiquei muito assustada. E aí depois desse dia, toda vez que eu passava do lado de um caminhão, eu gelava, morria de medo. Porque isso pode acontecer, né, gente? E ali na rodovia, ali, a gente via que acontece esse negócio dos pneus dos caminhão estourar. Isso acontece frequentemente, porque a estrada é toda cheia de borracha de pneu de caminhão estourado. Sim. Muito. Então eu gelava quando a gente passava do lado de um caminhão. E fora as outras experiências que a gente teve de livramento também. Então vamos lá? Bora. Mais algum? Não? Não, pode então, começar. Eu vou começar aqui a contar o caos. Esse caos aqui é da Gilmara. Ela diz que esse caos aconteceu... Peraí, gente, que eu vou espirrar. Tá bagaceira. A Vera faz um comentário aí. Aqui a Vera falando. Foi um livramento para o pai do Denis e para vocês, né, André? Oh, foi brabo, viu? O susto foi brabo. Que susto. O susto, porque a gente viu que o caminhoneiro, ele passou trabalho para tentar controlar, porque na hora que estourou o pneu, ele perdeu o controle. Ele perdeu o controle e quase prensou nós ali naquela mureta do meio ali da rodovia ali, quase que ele prensa nós ali. E ele passou um trabalho para ele conseguir controlar o caminhão, mas graças a Deus não aconteceu nada, nem com a gente, nem com o caminhoneiro. E o pai do Denis também, graças a Deus que
a moça de branco já apareceu e ele já sabia, né? Denis, foi um livramento grande. Grande. Sim, bem grande. No caso do pai do Denis, ele já sabia que quando a moça de branco aparecia, ele tinha que ficar alerta e ficar esperto, que era, no caso dele, eu acho que já era certeza que ia acontecer alguma coisa. E graças a Deus, ela apareceu e ele trocou ali de faixa ali, né? Ainda bem. Então, vou contar aqui o caso da Gilmara. Ela começou assim: Olá, assustados. Meu nome é Gilmara e venho aqui compartilhar uma experiência marcante que vivenciei. Ocorreu em 2012, logo após o falecimento do meu pai. O título: Lágrimas Transformadoras, Lições de Vida e Espiritualidade. Naquela ocasião, em 2000, agora é ela contando. Naquela ocasião, em 2012, precisei utilizar o atendimento médico ligado ao plano funerário da minha família. Como o sistema de saúde gratuito na minha região era demorado, optei por utilizar uma combinação do serviço do SUS e particular, para o qual precisei obter a guia de autorização do titular do plano no escritório da funerária. Ao sair do local, acompanhada por uma atendente, senti um aperto no coração, pois o ambiente me trazia lembranças dolorosas. Na calçada, observei o carro fúnebre saindo da garagem. E o que me fez recordar a vontade de chorar me atingiu, mas eu me segurei, não querendo mostrar as minhas emoções aos outros. Enxuguei as lágrimas rapidamente e atravessei a rua em direção à clínica que ficava em frente ao escritório funerário, agora localizado um pouco mais acima da calçada. Pensava que, ao conversar com o médico, minha ansiedade diminuiria e a vontade de chorar passaria. No entanto, assim que saí da sala de pagamento, entrei no corredor da clínica, deparei-me com 3 pessoas desconhecidas me encarando de forma hostil. Preparei-me para questioná-las se havia algo de errado, mas decidi não entrar no jogo deles. Sentei-me em uma cadeira distante do trio, que estranhamente desapareceu quando olhei novamente naquela direção. Opa! Pensamentos perturbadores surgiram em minha mente, questionando se aquelas pessoas eram espíritos malignos. Esses pensamentos se entrelaçaram com as lembranças dolorosas do meu pai, e as lágrimas começaram a fluir novamente. Para disfarçar, fingi limpar meus óculos, evitando que os outros percebessem minha tristeza. No entanto, fui surpreendida quando uma senhora de voz calma, que estava sentada um pouco distante, se aproximou de mim e perguntou se eu estava bem. Desabei, compartilhando com ela o que estava acontecendo e a vergonha que sentia por chorar sem motivo aparente. A senhora começou a me acalmar, revelando que o meu pai estava bem e passando por um tratamento em um local espiritual. Ela explicou que quando a alma dele estivesse recuperada, ele seria capaz de me ver, mas me aconselhou a não chorar, pois isso não fazia bem para mim e nem para ele. Enquanto a ouvia, com uma sensação de paz tomou conta de mim, dissipando a tristeza que antes me consumia. Passamos então a conversar sobre o atendimento médico da clínica, trocando elogios sobre sua qualidade. Curiosa, perguntei sobre o horário da chamada da senhora, mas ela desconversou, despertando minha curiosidade, já que eu havia chegado por último e ela já estava lá quando eu cheguei. Logo fui chamada para meu exame e, ao sair da sala, a senhora ainda estava lá. Propus acompanhá-la até o ponto de ônibus, pois ela mencionou que estava a pé
e seguiria a mesma distância que eu. No entanto, notei que ela fazia o possível para me despistar, evitando respostas diretas às minhas perguntas. Embora estivesse tentada a insistir, lembrei-me que talvez fosse uma questão relacionada à espiritualidade divina. Nos despedimos, fiquei aguardando o ônibus, observando se ela partiria dali, enquanto o transporte demorava a chegar. Tive tempo para refletir sobre o encontro e relembrar o que minha mãe costumava dizer, que muitas vezes as pessoas aparentemente comuns estão diante de nós, mas já não estão mais entre nós. Ai, que bonita essa frase. Gostei. Sim. A mãe dela dizia isso para ela, que muitas vezes pessoas aparentemente comuns estão diante de nós, mas já não estão mais entre nós. Sim. Verdade, né? O Caveira falou, a Caveira comentou aí atrás. Né? Às vezes a gente pensa que a pessoa, que é uma pessoa, e no fim é um espírito de uma pessoa ali, e a gente não sabe, porque quem não tem o dom, que nem nós que somos leigos, né? Tirando aí o Denis, que eu saiba, só sei do Denis aí que é médium, mas eu me lembro que uma vez o Denis falou que até ele mesmo teve dificuldade de diferenciar quando era um espírito e quando era uma pessoa real mesmo. Ele falou que no começo da mediunidade dele... Presente hoje, né? Hã? No caso, presente hoje. Que nós temos outras pessoas assustadas aí que têm uma mediunidade. Deu branco. Não, tem que tem, mas que eu sei com certeza para falar é o deles, é o que está me vindo na cabeça no momento, né? Que tem essa sensibilidade, que é um médium, e ele mesmo falou uma vez para a gente aqui que ele tem, na época, no começo, ele tinha essa dificuldade de diferenciar quem era morto e quem era o vivo ali. Mais algum? Não. O pessoal tá quietinho hoje, hein, gente? Só querem escutar aqui os causos. Vocês gostaram do caos aí, pessoal? Então a gente vai continuar aqui. Vou contar aqui mais um caos para vocês. Para a gente encerrar a live. Para a gente já encerrar a live aqui. Aqui o Denis. Até hoje tenho essa dificuldade. Ah, o Denis falou isso, deu essa dica. Verdade, Denis. Aqui a Vera falou, foi o que eu quis dizer. Então, foi o nosso diretor mostrou aqui pra gente, que você tinha falado, Vera. E o Denis deu essa dica uma vez aqui pra gente, que ele já olha já logo para os pés, já dá para ver se é um espírito, ou se é vivo mesmo, ou se é uma pessoa morta. Aqui os pés, né? Aí a Vera falou, foi o que eu quis dizer. Aí o Denis, pois eles me mostram a conexão com o plano terra. Porque diz que, né, quando é morto, você não vê os pés assim no chão, né? Na terra, assim, não dá para ver. Eles ficam meio que flutuando ali, que não encostam os pés ali no chão. E também depois, eu lendo muitas coisas, eu já vi também um pessoal falando que também viu que não era uma pessoa viva por esse motivo também dos pés. E aí eu me lembrei do que o Denis contou uma vez aqui, falou pra gente. Aqui é a Karina, boa noite. Boa noite, Karina, bem-vinda. Bem-vinda, espero que você tenha visto aí os outros causos que eu já contei. 2, né? Foi sim. 2 causos que eu contei aí. Então, espero que você veja aí gravadinho depois. Mais algum, senhor Não, diretor? Não, Gatinha. Então, eu vou contar aqui um caso para vocês. Não tem nenhum aí que eu tenha aqui. Das minhas lidas? Não, você também pode contar os seus também, meu amor? Que você esteja na cabeça já, entendeu? É que eu tenho na cabeça vários. Tá?
Dei umas lidas aí, ó, gente, eu dei umas lidas boas aí, viu? Ó, Vi uns causos aí. Porque, viu, eu gostei muito dos causos. Obrigado, Vera, brigadão mesmo. Aqui o Denis, poxa, estava com saudades das lives. É, Denis, parece que as coisas estão começando a se encaixar. Começando a se encaixar aí, tá indo pra... Só deve pintar o cabelo, hein? É, né? Olha só, tá brabo o negócio. Quando o médico liberar, ela vai pintar. É, então, mas parece que as coisas agora estão melhor, graças a Deus não tenho mais os sintomas da rádio, graças a Deus, porque mesmo depois que eu parei de fazer a rádio, eu ainda fiquei muito ruim ainda, mas graças a Deus já parou. Agora vou fazer o exame para ver como é que tá aí, se os miolos tão bons ou se os miolos torrou tudo com a rádio lá, torrou tudo os miolos. E aí vamos que vamos, e vamos voltar aí à normalidade, continuar. Quero continuar aqui com o canal. Não sei se foi por causa de tudo que aconteceu. Dei uma esmorecida, dei mesmo, gente. Dei uma fraquejada aí. Peço desculpa aí para vocês aí todos, mas eu fiquei bem desmotivada, sabe? Não sei. É o psicológico da gente que mexe, né? Agora não, agora tá normal, agora sim. Aqui o Denis. Conta, Andréia. Vou contar. Conto dos meus. Aqui o Denis, graças a Deus, Andréia, vai dar tudo certo, se Deus quer. Já deu, Denis. Já deu. E se não der certo, a gente corre atrás de novo. Não é mesmo, senhor diretor? Correto, é isso que a gente sempre faz. É. E se quebrou, a gente vai lá e compra outro. Compra outro. Só não, mas comprar, a pena que não dá para comprar a Andréia, né? Não, a gente torra ele de novo. Aqui, né? Se o médico falar, tem que fazer outra cirurgia. Vamos lá. Vou vir aqui fazer a live com a cabeça enfaixada. Olha, gente, quando eu operei a cabeça, né, lá, quando eu operei, foi em 2021, eu queria fazer a live daquele jeito. Live não, porque na época não tinha live. Fazer vídeo, mas o nosso diretor não deixou. Eu ia fazer com a cabeça enfaixada, mas o nosso diretor não deixou. Eu queria, não deixou, filha da mãe. Só depois, e também eu já tinha deixado vídeos, era vídeos na época, então eu deixei muitos vídeos já gravados, entendeu? Aí quando ele deixou, né, que liberou para eu fazer vídeo, já tinha o vídeo, né, já tinha bastante vídeos aí, então eu tava... Vera, cadê a Adriana? Adriana tá trabalhando, Vera. A Adriana só sai, acho que chega em casa umas 11h30, umas 15 para meia-noite, se não perder o ônibus, senão só meia-noite. Aqui, então vamos lá. Vou contar. Vou contar esse longuinho. Vou contar esse longuinho aqui mesmo. Só um longuinho? De quem que é esse? Esse aqui é o da Irene. Eu pensei que ela ia estar hoje aqui. É mesmo, né? Irene Farias. Irene Farias. Tava nela sempre, né, nessa época ela era bem assídua aqui com a gente. Sim. Tava sempre nos comentários. Semana passada estava junto com a netinha. Semana passada ela estava junto com a netinha dela, aquela que sempre falava que já estava com o copo de leite já preparado, já para escutar os causos. E esse causo foi ela que enviou para a gente. E ela mandou esse causo para a gente, ó, 21 de novembro de 2020, gente. Eu tava lascada essa data aí. Porque olha, gente, todo ano é um babado, viu? Essa semana eu coloquei lá no meu stories, lá uma casa saindo um monte de fumaça, eu falando que era eu defumando a casa para ver se as coisas melhoram, porque olha, e eu me lembro, porque 2020 foi quando minha mãe morreu. Não, 2020, qual era o babado? 19 foi a mãe. Ah, não. Foi em 2020 que eu fiz a cirurgia, né, amor? Foi em 2000, eu tô na cabeça que é 2021, não. 2020 que eu fiz a cirurgia. Então ela mandou esse caso aqui pra gente, eu achei muito legal.
um pouco triste, mas muito legal e assustador ali para aquela senhora que estava Antes de ali. você ver, tem comentário do Denis aí, ó. E da Vera também. Eu do Denis. Aqui. O Denis, a gente sempre vai estar aqui, dando o apoio que precisar. Fique bem, minha amiga, você é forte e estamos aqui sempre. A Vera, você não tem que se desculpar. Andréia, nós entendemos o que você passou. É, Vera, é. Gozado, quando da primeira vez que eu fiz a cirurgia e tudo, muito, fui, sabe, bem de boa, não que o que me motiva, né, tava assim para mim querer fazer vídeo, e não parar com o canal, tudo, mas não sei, dessa vez eu fiquei tão desanimada, fiquei tão desmotivada, sabe, acho que foi, eu vejo assim como eu fiz a cirurgia, tudo, fui fazendo os exames, né, deu todo ano, tava tudo aí direitinho, e aí quando agora em 2022 deu que ele tinha voltado, foi tipo um banho de água fria, sabe? E aí me jogou para baixo mesmo, jogou bem para baixo. Mas já deu tudo certo. Estamos aí pro que der e vier, e eu sei que vocês estão comigo, que vocês mesmo aí, o pessoal aí do chat aí que tá aí, não largam a minha mão, não largaram a minha mão, e eu também não largo a mão de vocês, sempre juntos. Então vamos lá? Ela então conta aqui, esse caso foi mandado em 21 de novembro de 2020. A nossa queridíssima Irene Farias. Boa noite, sou Irene Farias e vou compartilhar um intrigante caso que ocorreu na cidade de Macaíba, no Rio Grande do Norte, nos anos 90. O título: A Jovem Sem Nome, o enigma do túmulo assombrado. Ela contando agora. O cenário desse enigma é o cemitério local, conhecido por seus túmulos imponentes das famílias mais abastadas da região. Cada um com torres altas e majestosas. No meio desse campo destaca-se um túmulo solitário com uma única foto, a imagem de uma jovem desprovida de nome e datas, e que ao longo dos anos permaneceu sem qualquer tipo de reforma. A história que vou contar aconteceu por volta de 1995, quando uma senhora que vou chamar de Dona Maria trabalhava na jardinagem do cemitério. Dona Maria era uma mulher muito simples, com uma alma gentil e um profundo respeito pelos falecidos. Seu trabalho consistia em cuidar das flores e manter a beleza dos jardins do cemitério. Todos os dias ela se dedicava a essa tarefa com amor e zelo, mas naquele dia específico, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Dona Maria estava perto de terminar seu dia de trabalho, mas ela havia se atrasado um pouco. O sol já estava se pondo quando ela finalmente concluiu os últimos retoques na jardinagem, enquanto o cemitério começava a ficar mais vazio e os visitantes começavam a se retirar. Enquanto trabalhava cuidadosamente em uma planta próxima ao túmulo misterioso, Dona Maria foi surpreendida pela nítida voz de um homem jovem dizendo: essa era a moça mais bonita de Macaíba. Ela levantou os olhos, curiosa para ver quem estava ali, e encontrou um rapaz vistoso de terno e gravata, parado em frente ao túmulo solitário. O semblante do rapaz era melancólico e seus olhos pareciam carregar uma tristeza profunda. Intrigada, Dona Maria abaixou a cabeça, terminando seu serviço, na tentativa de puxar assunto. Você a conhecia? No entanto, para sua surpresa, o rapaz não respondeu. Ela olhou novamente, mas o homem havia desaparecido. Né? Sentindo um arrepio percorrer a sua espinha, Dona Maria olhou ao redor, mas não havia mais ninguém ali, além dela mesma. O silêncio pairava sobre o cemitério e o sol agora começava
a se pôr, lançando tons alaranjados pelo céu, intrigada e um tanto assustada. Ela se aproximou do túmulo a foto da jovem sem nome. Naquela noite, Dona Maria decidiu pesquisar mais sobre a história daquela moça. Ela vasculhou os arquivos do cemitério e consultou moradores mais antigos da cidade, mas não encontrou nenhuma pista sobre a identidade da garota da foto. Era como se ela fosse um enigma esquecido no tempo. Com o passar dos anos, Dona Maria continuou a trabalhar no cemitério e o túmulo da moça misteriosa tornou uma espécie de fascínio por ela. A cada visita, Dona Maria observava a foto da jovem e imaginava sua história. Imaginava que ela poderia ter o que ela poderia ter sido e por que o seu túmulo permanecia intacto. O tempo passou e a história da moça sem nome foi se tornando uma lenda na cidade de Macaíba. Os moradores falavam sobre a aparição do rapaz misterioso no cemitério e especulavam sobre a história por trás do túmulo abandonado. A cada relato, as pessoas criavam suas próprias versões da história, adicionando detalhes e mistérios que só aumentavam o fascínio em torno do enigma. Atualmente, a família da dona do túmulo permanece desconhecida e a jovem continua a ser um símbolo de beleza enigmática. Os visitantes do cemitério fazem questão de passar pelo túmulo, deixando flores e rezando em silêncio, em uma homenagem à jovem que se tornou parte da história e do folclore local. O túmulo permaneceu inalterado ao longo dos anos, e a foto da moça, mesmo sem nome e sem data de falecimento, mantém-se como uma representação eterna de sua beleza. A história da aparição do rapaz misterioso no cemitério, presenciada por Dona Maria, é compartilhada de geração em geração, alimentando o mistério e o encanto em torno do túmulo abandonado. Aqui tem mais um cadinho aqui. Assim, a história da jovem sem nome e do rapaz desconhecido se entrelaça na memória da cidade de Macaíba, reforçando a crença na existência de um mundo além do nosso, onde os enigmas e as histórias não contadas podem continuar a ecoar por toda a eternidade. Né, gente? Que interessante, porque era um túmulo grande, devia ser de uma família bem rica, mas nunca teve reforma e não tinha nome e nem data. Nome da moça e nem a data de nascimento e nem de falecimento. E esse rapaz que aparece, dá a entender que ele conhecia ela, sabe? Sim. No tom, assim, pelo que ela conta, o jeito que ele fala, parecia que ele conhecia ela. Será que era um amor proibido? Um amor que ficou lá no passado, né? Que pena que não deu tempo daquela senhora perguntar mais coisa para ele. Ele só veio, falou isso e foi embora. E aí fica o mistério do túmulo. Continuou com esse mistério, porque ela foi lá pesquisar nos arquivos ali do cemitério e não achou nada. Foi pesquisar com moradores antigos para saber se sabiam alguma coisa daquele túmulo e também não conseguiu saber nada de quem era aquela moça. Bem estranho essa história aí, dá a entender assim que a moça está ali, é algo sobrenatural, a presença daquele túmulo ali, a existência daquele túmulo sem nome e sem data. Tá difícil. Eu achei bem legal, um pouco triste, porque eu fiquei curiosa, né? Que nem o que passava pela cabeça da Dona Maria também passa pela minha cabeça. Do que será que ela morreu? Como que foi a vida dela? Quem era aquele rapaz? Quem é o rapaz? Era um Que amor, dela? né? Não sei, na minha cabeça me veio que era um amor proibido. Acredita?
Não sei por quê. Não sei se é a minha cabeça romântica, né? Que já está trazendo assim. Mas me veio assim, que ele tipo assim, foi um amor proibido. Ou ele fez algum mal a ela, assim, desiludiu ela e ela morreu de tristeza por causa dele. Sabe? Passa todas as coisas. Imagina na cabeça da Dona Maria olhando aquela foto daquela moça, né? Eu achei muito legal. Quero agradecer aqui a Irene. A Irene, muito obrigada aí. A Irene também mandou, fora esse aí. Ele mandou outros causos aí para nós aí, muito bons. Espero que você tenha gostado do jeito que ficou, Irene. A gente deu uma complementada, porque era bem curtinho. Aí a gente deu uma complementada aí, mas a história é muito, né? Esse túmulo aí, a gente fica... A gente aumenta, ela aí! Aumenta, mas não inventa. A Irene aí. Irene, você viu a história, Irene? Que você mandou aqui para nós? Cheguei agora. Ô, Irene. Então, contei aqui um caos aqui que você mandou para nós do túmulo lá. Você mandou veio a data que ela mandou, gato? 21 de novembro, né? Você mandou em 21 de novembro de 2020. Você mandou esse caos para nós do túmulo da moça que não tinha o nome dela e nem a data de nascimento e nem falecimento, que a Dona Maria presenciou ali um rapaz muito bonito, bem vistoso. A Dona Maria é como ela chamou a mulher. É o nome que ela deu para a mulher. Para a mulher, né? Ali um rapaz bem vistoso, se eu não me engano, ela fala que ele estava de terno, né? Sim, sim. Aí depois a Irene dá uma voltadinha e vê como que ficou, né, gatinho? Ah, sim, que ela fala. Encontrou um rapaz vistoso de terno e gravata, parado em frente ao túmulo solitário. Depois você assiste aí. Vou mandar outros causos dela. Opa, sim. Manda aí. E a Vera tá falando, ó. Que mistério muito interessante. Caramba, cadê, caramba? Tá aqui. Vera... eu não consigo colocar na tela, peraí. Que mistério, muito interessante. Muito interessante. Aí a Vera lá em cima falou que a Adriana tá no ônibus, viu? Ah, coitada da minha irmã. A Adriana tá no ônibus indo pra casa. Tá indo pra casa já. Aí a Adriana... Aí o que tem mais aqui, ó? Denis. O Denis aqui, muito enigmático o caos. Isso me faz entender os mortos. E a gente fica curiosa, né? Fica curiosa para saber quem era aquela moça. E com certeza, gente, isso eu tenho certeza absoluta. Aquele rapaz também misterioso conhecia ela, sabia quem era ela. Mas ele sumiu. Antes da Dona Maria perguntar para ele, fazer umas perguntas. Aqui, a Irene, fiquei muito feliz pela lembrança. A gente está fazendo aí, relembrando os causos antigos aí, Irene. A gente vai mandar outros teus aí, que nem da mulher lá, Papa Figo, né? Papa Figo? Sim, tem também. Aquela viúva, né? Sim. Viúva Papa, aquele lá foi bom, hein? Aquele lá foi bom, sim. Irene. Espero que você tenha gostado do jeito que ele ficou. A gente depois você dá uma olhadinha. Aí. Ficou muito bom. Já na época, eu achei muito legal esse caos. Causou a mesma curiosidade que deu hoje. Relembrando ali essa história, a mesma curiosidade. Quem era a moça, quando morreu, quando nasceu, quem era o rapaz, né? A Vera, ó. Gostei muito deste caos, é de ficar buscando o motivo. Sim. Isso também, né? Do que ela morreu. Que é o que quando a gente vai no cemitério ver uma foto lá, vem essa pergunta, e dizem que não é bom fazer isso. Não ficar se perguntando, mesmo que seja mentalmente, você ficar se perguntando, era tão novo, tão novinho, tão lindo, tão linda, do que será que ele morreu? Morreu tão jovem. Eu já, das minhas lidas, o pessoal fala que não é bom, nem em pensamento você ficar... E eu tinha essa mania de ficar me perguntando, gente, do que será que essa criança morreu? Do que será que esse rapaz morreu? Sabe, quando me chamava a atenção, eu tinha essa mania.
Viúva Machado. Isso, a Viúva Machado. Esse é muito bom, esse caos aí que a Irene também mandou pra gente. Ele vai vir. Vai vir também. Aqui o Denis. Eles não podem ser esquecidos, pois estão vivos. Isso eu tenho certeza. Então, no caso dos mortos, né? Eles estão mortos, mas estão vivos em outro plano aí. Nós estamos aqui. Sim. E eles estão aí no mundo espiritual deles aí, vivos também. Espero que como a Irene conseguiu ouvir de novo o caos dela, o Vinícius... Espero que o Vinícius, a Gilmara também consiga ouvir de novo esses causos que eu estou relembrando hoje. Aí, porque já teve, a primeira, né, que a gente começou foi semana passada ou retrasada? Acho que foi retrasada. Retrasada, né? Então. A Irene falando. A Irene, até hoje o túmulo só tem a foto. A moça tem um sorriso lindo, mas não tem nada, nem nome, nem data. Que estranho, né? Será que... Sei lá. Mas por estar num túmulo de gente rica, né? Numa área ali do cemitério que só pessoas ricas tinham ali, eu acredito que ela teria família. Ou sei lá, foi uma moça que foi achada morta, alguém se solidarizou ali com ela ali, e, né, acabou comprando um túmulo para ela, mas não sabia o nome e nem a data, né? Às vezes também me passou isso na cabeça. Ela, quando foi encontrada morta, ela foi uma pessoa que doou ali aquele lugar para ela, comprou aquele lugarzinho para ela, por isso, e eles não sabiam o nome dela, então, mas fizeram... Mas, sim, não tem como isso se encaixar, gente. Agora eu estou aqui pensando. E a foto dela sorrindo? Tinha uma foto dela sorrindo, então tinha uma foto dela viva. Essa parte aí já não encaixa. Só se estava com ela na hora que ela morreu lá, acharam ela morta. Ó, tá vendo como a cabeça da gente flui? Vai indo. A Vera, será que ele foi namorado da mulher? Me veio à cabeça que foi um amor proibido, sabe? Um amor proibido ali, ele com a moça. Ou ele não foi correspondido também pela moça, né? Ele gostava dela e não foi correspondido. Mas é uma história bem intrigante, porque até a Dona Maria foi atrás aí de arquivos do cemitério, tudo, e não achou nada sobre ela. Nada, nem sobre ela e nem sobre os donos ali do túmulo ali, porque ela disse que nunca foi reformado aquele mausoléu ali, aquele túmulo grande, alto, nunca foi reformado. Era um túmulo, que nem ela dizia, era um túmulo solitário. Aqui... Denis. A Irene, eu também pensei assim, Vera. Sim, pode ser, gente. O Denis, minhas idas ao cemitério, quando eu vou sempre, me deparo com espíritos pedindo para não serem esquecidos pela família. Até estava falando isso com a Rosa esses dias. Ela também passa por isso. Fico triste. Né, Denis? Oi. Então, tem gente que não vai, né, gente? Não vai lá. Enterrou, acabou, né? Ali é só o corpo. Todo mundo fala isso. Mas eu sempre vou lá. Para falar, eu não tenho ido desde que eu comecei, que eu fiz a rádio, né? Essas coisas assim. Nossa, que bad. Desculpa. Rosa. Então, depois que eu comecei a fazer a rádio, eu senti no meu coração que enquanto eu tivesse nesse período, não era para mim ir lá no cemitério. Então, eu não estou indo. Mas assim que passar tudo isso, eu sempre vou, sempre estou indo lá na minha mãe e no meu irmão. O Denis, nossa, que bad.
Desculpa. Não. Tem E a Vera? Aqui. A Vera. Pois é, Irene, ele deve ter sido o namorado dela e não estão juntos na eternidade. Sim. Se os dois morreram e não estão juntos. Ele veio ali só para, né? Sim. A gente não sabe o que tem por trás de tudo isso. É estranho. Bem assim, bem... Essas histórias assim que eu gosto dessas histórias que fica mexendo com a mente da gente, com a imaginação, a gente começa a imaginar um monte de coisa, né? Então, vamos encerrar, meu querido? Gente, já vou encerrar aqui a nossa live de hoje. Um beijão no coração de vocês, que vocês tenham aí um ótimo final de semana, um fim de semana abençoado a vocês todos aí. Aqui é a Irene, gosto demais, né, Irene? Um beijão, vou encerrando a live aqui e até a próxima live, tá bom? A Irene, boa noite a todos, boa noite, Irene, vê aí a live aí depois gravadinha, tá bom? Sim. Obrigado, Andréia, senhor e diretor, obrigadão, Denis, você mora aqui no meu coração. Um beijão a todos vocês e até a próxima live, gente. Brigadão. Quem não deu o like, deixa o seu likezão aí, hein?